Shalom Vraha meninas da tenda de Sara, muita paz, muita bênção para vocês. É uma alegria muito grande estar novamente aqui em nosso canal A Voz de Sara, na nossa formação de empoderamento feminino bíblico. Que grande responsabilidade para mim, enquanto homem, falar de assuntos tão importantes e entrar um pouco na psicologia feminina, entrar um pouco na alma feminina e pela Bíblia, pelos escritos e por fontes seguras, falar sobre o futuro, o poder profético e a habilidade e atuação de vocês neste mundo. Eu inicio de forma incrível fazendo usufruto do nosso material didático, que é o ponto disparador de tudo que acontece aqui na formação de Sara, que é os escritos de uma mulher crente, judia, Tamar Frenkel, autora do livro A Voz de Sara. Vamos ao capítulo 7, trazendo um pouquinho para vocês sobre vozes em contraponto. Vozes em contraponto. O reino do mistério nos revela. Vives em um mundo pleno de vida e luz. Liga-te às legiões de seres vivos, criando sem cessar tudo o que é belo. Para onde te voltares, lidarás com realidades vivas. Que tuas ações sejam sempre consequentes, plenas de sentido, e a preciosidade da vida vibre em todos os teus atos. Encontrarás as faíscas de vida e luz, ansiando pelas alturas. Liberte-as, e elas te elevarão. Eu já deixo de início para este texto poético do capítulo 7, Vozes em Contraponto. Eu já deixo dois textos lindos para você refletir. Eu deixo para vocês Lucas capítulo 1, do verso 26 ao 28. Já deixo textos de reflexão para vocês. Lucas capítulo 1, a partir do verso 26. E Gênesis capítulo 25, do verso 21 em diante. Nós vamos usar esses textos aqui. E esse estudo de hoje é muito especial para vocês. É muito edificante. O que nós vamos falar aqui hoje é um pouco sobre esse aspecto que envolve as experiências espirituais. A mulher, ela tem uma comunicação com o mundo espiritual mais refinada que o homem, quando o assunto é as experiências espirituais. Vamos entender isso. Geralmente a mulher, ela conecta a Deus pelo ventre, pela esfera da beleza, que nós chamamos de Tiferet, pelo aspecto da palavra hebraica Tiferet, que significa harmonia e beleza, e ao mesmo tempo Tiferet traz a nós a ideia de um portal. A mulher, na gestação de um filho, na amamentação, na criação de filhos, ela abre um portal espiritual para que dentro dela venha habitar outras vidas. Não é interessante isso? Estamos falando um conceito bíblico correto? Quando uma mulher está gerando ou gestando um filho, um bebê, tem uma outra alma que foi depositada dentro dela. Ela é um depositário, um depósito de uma outra vida. É uma outra alma que foi trazida para esse ventre. E de onde vem essa alma? Quem dá essa alma? O Pai. O Pai das luzes, como diz Tiago. O Pai Criador, o Abba. Ele concedeu essa nova alma para esta mulher gerar esse filho. Eu fiz algumas anotações e eu quero compartilhar com vocês. Nas minhas anotações eu já vou me apropriar de dois textos bíblicos, que é Lucas, a experiência de Miriam, e depois eu quero me apropriar da experiência de Isaac e Rebeca, mas antes eu quero trazer uma reflexão para nós, nesta aula. Estudo Voz de Sara, experiências versus ciência, ou experiência versus ciência. Vamos lá. A mulher acessa a Deus primeiro para a experiência. Ela emana em Deus e ela vive experiências espirituais, para depois acessar a ciência do que se viveu, ou do que se vive. O homem acessa a Deus primeiramente com a cabeça, buscando pela ciência, pela razão, estudando, praticando a dialética para transcender. Então veja isso, a gente sempre ensinou isso aqui na Voz de Sara. A mulher tem uma relação mais de emanência, Deus emana na mulher. E a mulher vive isso na pele, ela vive isso literalmente, biologicamente, através dos ciclos mensais menstruais, ou dos ciclos, através da gestação,
a mulher vive ou vivencia na pele experiências espirituais. Ora, que vão trazer um período de paz e harmonia e de conexão com Deus muito poderosa, ora, conflitos e angústias e até incertezas. E nós vamos ver isso aqui já já nos textos que vamos ler. Sempre que a Bíblia vai falar de gestação ou de parto ou de filhos, as incertezas, as angústias, esse processo de gerar uma vida dentro de si, que é o processo que a mulher conhece bem, processo em que Deus emana dentro da mulher sua própria vida, ou a vida, é um processo que traz muitas vezes angústias, dúvidas e inquietações, e nós vamos ver isso já já. Continuando o escrito. Uma mulher grávida na gestação tem dentro de si a transcendência de um ser, uma vida que veio de fora para dentro. Ela sente Deus emanando dentro dela mesma, dando-lhe uma alma dentro de sua alma. Uma mulher tem dentro de si a vida emanada, e é uma vida emanada dos céus, porque quem dá a vida para todos os seres é Deus. A poética introdutória do capítulo 7 que nós lemos vai falar sobre isso. Logo, a sua conexão com Deus é através da experiência real. Por isso que a mulher tão refinada tem tanta facilidade de orar e às vezes o Espírito Santo ele consegue ajudar a mulher a quebrar a carapuça mais rápido do que o homem. Isso é fato. O homem, por outro lado, necessita transcender para compreender na mente o que a mulher entende no coração. Não é lindo isso? Vocês foram presenteadas, agraciadas por uma intuição feminina poderosa e espiritual. Vocês foram agraciadas pela sensibilidade. Claro que isso tem um preço, e às vezes o preço é sentir coisas que não consegue explicar, é viver experiências que não se expressam com palavras. Elas são tão profundas e tão íntimas e pessoais que vocês mulheres não conseguem expressar isso com palavras, mas conseguem sentir no profundo e no íntimo de suas almas essas experiências como reais, como sendo experiências reais com Ruach HaKodesh, com a verdadeira presença de Deus em vocês. Toda gestação é um ato, é algo, é um milagre sobrenatural, maravilhoso, mas também terrível e traumático, pois durante a gestação de um filho, e vamos mais longe, durante a gestação de uma ideia, de um sonho, ou durante a alimentação da gestação de um desejo, de fé, a mulher vai sofrer, vai se angustiar. Ela vai ter entojos espirituais também, entojos emocionais. Isso faz parte do processo de construção da profecia. E eu já disse em outros vídeos, as mulheres que estão aqui sabem e as mulheres que não sabem devem saber. Vocês são o arquétipo, o exemplo, a tipologia perfeita do que representa a profecia no mundo. Porque vocês recebem a imanência de Deus, a vida, através de uma palavra, e não só a palavra. Vocês precisam da palavra, da semente, e aí sim a vida se manifesta através de vocês. Então vocês são o arquétipo perfeito da profecia no mundo. Se quiser entender profecia, tem que entender o processo da gestação. Gênesis capítulo 25 e verso 21, o que aconteceu ali? Vamos entender juntos. Orou Isaac ao Eterno em frente à sua mulher. Esse texto é do Rumash de Irache, então está bem mais fiel. Orou Isaac ao Eterno em frente à sua mulher. Entre aspas, ou parêntese, sua mulher orava também, porque era estéril. Atendeu o Eterno e concebeu Rebeca, sua mulher. Verso 22, preste atenção nisso, que tem uma revelação para vocês aqui hoje. E lutaram os filhos no seu ventre. E ela disse, se é assim, por que desejei isso eu? E foi consultar o Eterno. E disse o Eterno, 2 nações há no teu ventre, e 2 reinos de tuas entranhas se dividirão. Uma nação, mais que a outra nação, se fortalecerá, e o maior servirá ao menor. O que quer dizer isso? Durante a gestação de um filho, muitas de vocês vão ficar estranhas. Vão passar por processos, que esse bebê, inclusive, vai participar de tudo isso. Mas o foco aqui é dizer a vocês que vocês precisam entender que vocês estão aptas a acessar a Deus pelo ventre. Não tentem acessar a Deus pela lógica, pela razão ou pela cabeça durante um processo de gestação. Vamos expandir agora o sentido. Essa gestação pode ser biológica ou espiritual.
se você está gerindo uma profecia, se você está gerindo uma promessa, se você está aí em um processo de gestação de algo que você vai materializar isso no futuro. Você deve entender que muitas vezes a ideia é que você tem 2 filhos no seu ventre e um está lutando com o outro já no ventre. Entenda, aqui nesse texto diz que tinha 21 anos aproximadamente que Rebeca era estéril, ela não dava à luz. Mas a vida de Sara, a unção de Sara estava sobre a tenda de Isaac, onde ele levou Rebeca para morar. Já que a vida de Sara, que é o fruto, porque Sara representa o fruto e Abraão representa a ação de fé e bondade. A vida de Sara estava sobre a vida de Isaac. E vou trazer uma informação para vocês que vai impactar a vida de vocês aqui. Veja, Isaac vai no Monte Moriá, o mesmo local onde o seu pai o levou outrora como sacrifício. Isaac leva a sua esposa para o lugar que é um marco entre o medo e a coragem, a morte e a vida. É um marco entre a fé e o fruto. Foi ali que Isaac, pela dor, pelo assombro, e de forma maravilhosa e aterrorizante, aprendeu sobre a bondade e a fé. Isaac aprende que o Deus de Abraão é um Deus de bondade e de fé. Não só a fé de Abraão, que conduziu o pai de forma corajosa a levar o próprio filho para um sacrifício. Foi o que ensinou Isaac. Mas principalmente o momento em que Deus se manifesta, não pela fé de Abraão. Porque Deus diz, Abraão, em relação à fé você já está aprovado. Agora outra provação, outro momento da sua vida vai ser em relação à sua bondade. Você já provou que tem fé, seu filho vai viver. Isaac vê a bondade de um Deus que não aceita sacrifícios humanos e que provê para Abraão sacrifício e honra Abraão. Agora Abraão vai aprender sobre bondade. A bondade para com o próximo, para com Deus e para com o futuro, para com as futuras gerações. Quando Abraão tenta ser um pouco egoísta, Deus aparece para Sara, e nós conhecemos o texto, e diz, ouça Sara, Abraão, porque Sara tem o poder da profecia. Sara está vendo o futuro que você não pode ver agora. E no futuro, se você criar Ismael e Isaac juntos, vai ser um desastre. O povo judeu e árabe não poderiam ser povos unificados, porque o mundo teria sérios problemas com isso. E Abraão não vê, mas Sara vê. E a bondade de Abraão é provada ali. E Abraão prova para com Sara, para com Deus e para conosco, seus descendentes, a sua bondade e a sua responsabilidade. Isaac leva Rebeca para o mesmo monte onde Caim e Abel ofertaram a primeira vez a Deus. Caim representando o mau instinto, o mau caráter. O Yeretz Hará. Caim representando a inclinação ao mal. Abel representando a inclinação ao bem. O curioso é que Rebeca está grávida e naquela época não tinha ultrassom. Ela acha que está perturbada, está esquizofrênica, está com problemas. Porque tem 2 crianças lutando dentro da sua barriga. E o Senhor revela a ela que são 2 nações, são 2 características, são 2 naturezas. Meninas, entendam que dentro de vocês tem 2 naturezas. E em vocês, mulheres, essas naturezas estão mais refinadas, mais aguçadas. O mal e o bem têm um confronto maior muitas vezes. A sensibilidade de vocês, tanto para com um quanto para com o outro, é muito forte. Por isso que às vezes é essa sensação que vocês sentem. Ou no período menstrual, ou durante algum momento da vida de vocês, ou num problema de saúde, que inclusive é causado pela força e pela percepção espiritual que é aguçada. Por isso a mulher, ela é mais intensa e adoece mais, porque ela é uma esponja espiritual. Então, muitas vezes vocês vão se sentir como Rebeca. Um conflito dentro do próprio ser. Seja o ventre, biologicamente falando de crianças, ou dentro do coração de vocês. Vocês não vão conseguir explicar o que estão sentindo, mas tem um conflito aí dentro. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Ali naquele monte, Caim e Abel ofereceram a Deus. Caim foi reprovado, porque queria e invejava o lugar do irmão. No nascimento de Esaú e Jacó, nós temos Esaú representando os edomitas, os romanos, com a cor vermelha, e temos Jacó representando Israel, os israelitas, com a cor azul e branca. O que isso quer dizer? O vermelho é a cor do sangue, da raiva, do ódio. É do sanguíneo o vermelho. Ele representa pessoas agressivas, que vão atuar pela força do braço, pela carne, e que vão ter uma inclinação mais às coisas materiais. O branco representa a paz e o azul a intensidade ou a profundidade espiritual. Porque o mar, os rios representam a cor azul. É um azul incolor, é um azul misterioso, mas é um azul
que representa inclusive a cor que eu estou vestindo para dar esse estudo para vocês, que é a cor da profundidade, do mundo espiritual, do mistério de Deus revelado a nós. Isaac vai representar as pessoas que vão seguir a inclinação da sua alma para o espírito. Esaú vai representar os que vão seguir a inclinação da sua alma para a carne. A mulher tem uma necessidade de envolvimento. Ela precisa se envolver ou sentir-se envolvida. O homem é transcendente. O homem, durante a cerimônia de casamento, curiosamente, ele já está com a mente lá na frente. Ele está transcendendo já para a lua de mel e pensando que peça de roupa ele vai tirar primeiro para ter relações sexuais com essa esposa que ele tanto deseja aí na sua natureza, né, humana. O desejo do homem transcende e o desejo da mulher emana. Ou emana, envolve. A mulher tem necessidade de sentir-se envolvida. O homem não tem muita necessidade da emanência, do envolvimento. Porque o homem age pela razão, nesse aspecto que estamos explicando de profecia. E a mulher age pela sensação, pelo sentimento. Lembrando que a porta de entrada espiritual para a mulher é o seu ventre e o seu coração. Para o homem é a sua mente e o seu coração. Deus entra no coração do homem através da mente. E Deus entra no coração da mulher através dos ciclos, da sua vida, do seu útero. Vamos encerrar lendo um texto curioso. Veja, Lucas capítulo 1, verso 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Vendo a ele, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria essa. Disse então Maria: Não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que em teu ventre, Maria, olha isso, concederás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Com certeza não foi fácil para essa jovem aceitar que dentro dela ia morar a eternidade. Dentro dela haveria uma transformação. Maria passaria a vivenciar coisas que ela não conhecia, coisas que estavam fora da racionalidade, da compreensão humana. O sobrenatural agora ia ser parte da vida de Maria. Maria seria a mãe do príncipe da paz, do pai da eternidade. Maria seria o arquétipo perfeito de uma mulher que resolveu abrir o seu ventre para manifestar o mundo espiritual. Nós temos dito isso aqui e não nos cansamos de dizer. Vocês estão preparando o mundo para a vinda do Messias. Vocês são verdadeiras parteiras espirituais. Vocês são verdadeiras guardiãs da profecia. Foi através do ventre de vocês que a eternidade, a salvação e a redenção entrou para todos os homens. Foi pela sedução da racionalidade, foi pela percepção de alguém que buscava ciência que Eva caiu. Se Eva atuasse ali no Gar Éden, no Jardim do Éden, pela sua sensibilidade, pelo seu detector intuitivo, profético, pela emanência, ela entenderia que ela já estava sendo envolvida, ou ela já era envolvida pela eternidade. Ela não precisou buscar a eternidade na sua mente. A mulher não deve buscar a Deus pela sua razão, pela transcendência, pela figura sacerdotal. A mulher deve buscar a Deus pela imanência, pela sensação, pela ligação direta com Deus sem intermediários, usando só o nome do Messias para isso, porque aí sim ela vai sentir o envolvimento espiritual e ela vai buscar Deus pelo seu coração e não pela sua cabeça. Deus abençoe vocês. Espero que essa reflexão, Vozes de Contraponto, tenha te ensinado alguma coisa. Contrário ao mundo, eu digo, vocês são uma bênção e vocês são o instrumento na mão de Deus. A mulher foi criada para elevar o mundo, para dar filhos ao mundo, para frutificar e não para servir como escárnio, vergonha e escândalo, mas para elevarem o mundo. Vocês estão aí para preparar o mundo para a vinda do Mashiach. Deus abençoe você, mulher que é mãe, filha, avó. Deus abençoe a todas vocês.